Novamente, boa noite, bem-vindos à nossa disciplina Metodologia da Economia e Técnicas de Pesquisa. Obrigado pela presença de todos. Obrigado àqueles que puderem abrir a sua câmera. Hoje nós vamos fazer uma sessão concentrada na apresentação do primeiro trabalho em grupo, que é uma recuperação de assuntos que nós já fizemos antes. Nós não vamos fazer hoje a discussão dos trabalhos que vocês enviaram as planilhas. Só se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dificuldade, a gente pode fazer isso, mas a gente vai se concentrar hoje na discussão do texto, a apresentação e a discussão do texto. Eu estou na finalização de um relatório do programa de pós-graduação que está chegando no seu deadline, está exaurindo todas as minhas forças para realizar isso. Então, nós vamos fazer uma sessão relativamente curta para discutir esse texto como trabalho, o restante das atividades para a próxima sessão. O nosso primeiro texto é um texto chamado A Mão Invisível de Júpiter e o Método Newtoniano de Adam Smith. O grupo é indicado para a apresentação, formado pelo Loivo, Silva, Lucas Ferraz, Daniel França, Edson Campelo, Patrícia Oliveira, Helena Souza, Joyce Rodrigues e Wesley Souza Silva. Várias dessas pessoas, ou pelo menos algumas dessas pessoas, nunca apareceram, né? Não sei se estão assistindo as gravações, não saberia dizer nesse momento, mas temos pelo menos duas pessoas que estão sempre conosco, que estão aqui, que é o Lucas e a Helena. Então, estou considerando que vamos ter uma apresentação. O texto retoma aspectos que nós já discutimos aqui, sobre a obra do Adam Smith. A essa altura da nossa discussão, vocês acho que têm noção da importância de compreender a influência da obra do Adam Smith na formação do discurso econômico e na formação dos aspectos metodológicos da ciência econômica. Então, esse texto é uma retomada disso, conectando a obra do Adam Smith a questões do seu tempo, o desenvolvimento da ciência. Então, eu considero que esse é um texto bastante interessante, que nos ajuda a entender coisas que são muito faladas, mas pouco compreendidas a respeito da obra do Smith. Ok? Então, Lucas e Helena, podemos começar a apresentação? Podemos sim, eu vou apresentar aqui a tela. Tá bom, então eu fecho meu microfone com vocês. Tá tudo certo, né? Todo mundo vendo? Sim, Helena. Tá bom, Sim, obrigada. tudo certo. Obrigada, então tá. Bom, como o professor falou, a gente vai apresentar o texto A Mão Invisível de Júpiter e o Método Newtoniano. O grupo é composto por Daniel França, eu, Lucas Ferraz e o Wesley Bruno. Tá. E, bom, o texto, quais são os objetivos do texto? Ele quer explicitar o modo como Smith compreende a filosofia e a ciência e assim, explicar também a natureza, os motivos que orientam os esforços para o conhecimento
e métodos para investigação e exposição. E ele também quer desfazer o equívoco que alguns autores fazem e tudo mais, sobre a afirmação que Smith aderiu ao mecanicismo e ao certo positivismo. E o que acontece? A autora faz ali uma pequena introdução, mas falando sobre como Smith era perfeccionista e como quase que ele destruiu lá uns textos do início dele e tal. E era nesses textos que esses textos ele viraram um compilado de 4 obras que é chamado de ensaios sobre temas filosóficos. E uma das obras que está lá dentro desse compilado é História da Astronomia. Essa obra da História da Astronomia é a obra que introduz os princípios que orientam a investigação e a metodologia, e ele faz isso relacionando com a astronomia. Bom, para isso, o autor, ele fala sobre o que a gente tem que saber, que é o gênero e o discurso didático ou científico. Existem 4 tipos de gêneros: o histórico, o poético, o científico e o retórico. Bom, o histórico ele tem a função de narrar, o poético de divertir, o retórico de persuadir, e o científico ou didático tem a função de instruir e também de persuadir, mas a principal é a questão da instrução. A questão da instrução, tá. E, bom, qual é o discurso didático? Ele tem, como ele falou já, a questão principal é provar e expor. Como é que ele faz isso? Ele estabelece uma proposição e vai provar através de diferentes argumentos que conduzem a uma certa conclusão. E para você provar uma proposição, você afirma ela desde o início, e assim você aumenta a influência sobre o público, né? Para você, enfim, conseguir convencer, persuadir, e depois expõe argumentos para provar. E aí acho que ficou bem explicado, né, a questão de provar e expor o sistema de alguma ciência. O discurso didático, ele é usado por Aristóteles. E o Smith, ele chega a usar e tudo mais, mas ele indica e prefere o método de Newton, que é o método newtoniano. Bom, ele acredita que o método newtoniano ele é mais adequado para a ciência ou filosofia natural e moral. E é também no método newtoniano que aparece a questão da conexão ou cadeia. Isso porque há o processo em que, ligando os fenômenos aos princípios, há a condução para um sistema harmonioso e satisfatório. E tem todo esse processo, e só que esse processo, esse ciclo, ele é interrompido quando se percebe uma falha ou uma lacuna no argumento. Bom, isso tudo também dá uma ideia de encadeamento, que constrói uma ideia de apaziguamento e um efeito prazeroso. E esse efeito prazeroso ele é importante, porque ele vem da observação de um sistema harmonioso, e esse efeito, ele explicita a superioridade do método newtoniano no discurso científico, porque basicamente isso daí é como se explicasse a questão do motivo que orienta os nossos esforços para o conhecimento. Bom, esse efeito ele também explica o sucesso do método cartesiano, já que foi Descartes que foi o primeiro a adotar o método de Newton. Isso vai ser mais explicado melhor com a questão da obra da História da Astronomia, que vai ser discutida a seguir. Boa noite, estão me escutando? Sim. Tá. Nessa parte do texto, o autor discute um pouco sobre como Smith apresenta os princípios que orientam e dirigem as investigações filosóficas. Smith apresenta um conceito de psicologia do conhecimento, onde, dentro dessa psicologia, existiriam sentimentos humanos que guiariam as investigações filosóficas. Esses sentimentos humanos o Smith nomeia como assombro, surpresa e admiração. Ainda nesse texto, ele discute um pouco ele se aprofunda um pouco nesses sentimentos, debatendo as causas desses sentimentos, que são principalmente podem ser definidas principalmente pelos hábitos e rotinas dos indivíduos. Pode passar. Definindo um pouco esses sentimentos que o Smith nomeia, a gente tem primeiro o assombro, que é um efeito provocado quando a gente se depara com algo novo. A gente pode dizer que é um sentimento de estranhamento. Acho que é o primeiro,
um sentimento de quando a gente se depara com algo novo, algo que as nossas ideias, assim, vamos dizer, não estavam preparadas para receber, quando se surge uma lacuna nas ideias. Esse o Smith define como sentimento de assombro. A surpresa é bem parecida com o assombro, só que ele diz que é o primeiro sentimento que surge nessa situação de estranhamento das informações, onde a gente se depara com objetos que não, que podem até ser conhecidos, mas não deveriam estar acontecendo, ou objetos que a gente não teria conhecimento, como antigamente podia se observar ou ter dúvidas sobre o magnetismo, que ele explica um pouco sobre alguém desinformado poderia observar aquilo e causar surpresa, por não entender o que causa aquele fenômeno natural. E o último sentimento que o Smith nomeia é o sentimento de admiração, onde a gente se depara com algo que pode até ser conhecido, mas é algo que é tão grandioso que causa um sentimento dentro do indivíduo. Pode ser estranhamento ou pode ser um sentimento mesmo de admiração, como ele mesmo diz. Pode passar. Para explicar um pouco sobre esses sentimentos, o Smith indica que entender os hábitos é muito importante, porque o hábito faz com que a presença de algum objeto que era esperado, ou um objeto, um fenômeno, um acontecimento, cause um efeito menor no sentimento sobre o espírito humano. Quando esse sentimento é quebrado, ou começa a ocorrer o surgimento de sentimentos que foram falados, como o de surpresa e o de assombro, onde, como já foi dito, são as reações humanas a algo que não é esperado. A partir desse desconhecido, o Smith propõe a necessidade dos filósofos, onde eles seriam indivíduos capazes de promover explicações para essas lacunas da mente. Porque, segundo Smith, deixa eu ver aqui, é colocado ao filósofo o trabalho de procurar uma cadeia de objetos invisíveis que unam dois eventos em uma ordem familiar a todos. Algo que quase como uma explicação universal, porque apesar de existirem explicações para fenômenos naturais, essas explicações podem acabar, em decorrência dos hábitos e culturas diferentes dos indivíduos, pode acabar por não satisfazer todos os indivíduos. Então, caberia ao filósofo fazer uma explicação universal que fosse suficientemente universal para todos. Só que, claro, né, para existir os filósofos, tem que existir a filosofia. E Smith determina que para existir as condições de surgimento da filosofia acontece a partir do momento em que se supera problemas como é que se pode dizer, de subsistência humana, como fome, segurança. A partir desses momentos, a filosofia pode ser desenvolvida porque alguns indivíduos mais abastados conseguem ter um tempo livre para desenvolver a filosofia e desenvolver as investigações filosóficas, graças a esse tempo livre. Por fim, pode passar. Ah, não, ainda é o anterior. Por fim, o Smith também faz indica a importância do desenvolvimento econômico para o surgimento da filosofia, porque através do desenvolvimento econômico se assegura ao filósofo condições para que esse indivíduo se torne um homem livre de constrangimentos econômicos que atrapalhariam o desenvolvimento do pensamento filosófico. É isso, pode passar. Bem, nessa terceira parte do texto, o objetivo principal do autor é apresentar semelhanças entre o método utilizado por Isaac Newton e o método que o Adam Smith utilizou na maior parte da obra dele. Como a Helena bem colocou na introdução, às vezes pode-se analisar a metodologia de Smith por uma ótica reducionista, por uma ótica que tende a enquadrar ele como mecanicista, mas o autor trata de provar que isso não é verdade.
O Smith ele sugere que a filosofia pode ser definida como uma ciência dos princípios conectantes da natureza. E um dos termos que o autor faz referência ao longo do texto é a filosofia como uma ferramenta para acalmar a imaginação. Você pode pensar que o intelecto humano faz uma série de indagações e a função da filosofia é responder a essas indagações, sejam elas mais fundamentais ou não. E aí, nesse contexto, né, do século XVIII, que foi quando o Smith escreveu a maior parte da obra dele, termos como ciência, filosofia e arte eram empregados sem uma distinção muito grande, muitas vezes usados até como sinônimos. Nesse sentido, o Smith acaba fazendo uma analogia na obra dele, A História da Astronomia, entre os sistemas astronômicos e o papel que a filosofia tem. Na visão dele, os sistemas astronômicos serviam para explicar o movimento, a dinâmica dos astros, enquanto a filosofia servia para explicar o mundo à nossa volta. E o Smith desenvolve uma análise, né, que conclui que, ao longo do tempo, vários sistemas astronômicos foram sendo desenvolvidos para explicar a dinâmica dos astros, o seu funcionamento. Só que, em virtude da complexidade dessa análise, os modelos iam se tornando igualmente complexos. E essa complexidade acabava tornando eles muito incompreensíveis. E aí reduzia a capacidade deles de acalmar a imaginação, como o autor bem definiu. E aí veio a física de Isaac Newton, né, o sistema astronômico newtoniano, que passou a explicar a maior parte dos fenômenos astronômicos através da força gravitacional. Né? E a força gravitacional é uma força que é familiar a todos nós, né? E aí Smith diz, né, que o sistema newtoniano é capaz de apaziguar o espírito, né, de responder a esse anseio, né, que alguns têm de entender o funcionamento dos astros, a dinâmica, o movimento e etc. E aí, nesse ponto, o autor define que há um ponto de interseção metodológico entre Isaac Newton e entre Smith. E nesse ponto específico, pode-se pensar que, por exemplo, Isaac Newton, por ele ter explicado um grande número de fenômenos através da força gravitacional, a metodologia dele poderia ser definida como axiomático-dedutiva, por exemplo. Mas, na verdade, o autor demonstra que boa parte da obra do Newton é assentada na indução e na experimentação. Ou seja, ele primeiro observa os fenômenos particulares para, a partir daí, elaborar princípios mais gerais, né? Acaba fazendo o movimento oposto ao método axiomático-dedutivo. E aí o autor traz essa citação, né, que é do próprio Newton, que diz que ressalta esse aspecto mais da indução e mais da experimentação que o Newton tem. E aí o autor também mostra que a análise smithiana, né, que ele faz do sistema econômico em que ele vivia naquela época, também era fundamentada numa observação muito grande da realidade, para a partir daí se formularem princípios mais gerais. Ou seja, o Adam Smith ele faz um movimento semelhante ao Isaac Newton, a partir do momento em que ele observa, para a partir daí inferir regras e inferir leis. Ou seja, o método de Adam Smith também pode ser definido como empírico e indutivo. O autor define, para finalizar a apresentação, que o método do Adam Smith era muito mais evolucionário, né? Ele, como um filósofo, como um teórico dos sentimentos morais, estudou ao longo da vida dele como as instituições humanas podem se adaptar às mudanças que são vivenciadas pelos homens, segundo cada período histórico, né? A análise dele, por uma questão temporal, parou no surgimento da sociedade comercial, mas ao longo da obra dele é justamente isso que analisa, essa adaptação das instituições humanas às condições de seu tempo. E essa é uma análise que diverge, por exemplo, da metodologia de alguns autores da economia neoclássica, como o Walras, por exemplo,
que busca lá na física, lá na mecânica clássica, certas semelhanças para explicar o sistema econômico em que ele vive. Então, para concluir, reduzir a análise metodológica do Smith ao mecanicismo, ou a um método que seja, em sua maior parte, axiomático-dedutivo, é um equívoco. E é isso a nossa apresentação. Bem, então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: esse texto aborda partes pouco conhecidas da obra do Adam Smith, que é um autor muito conhecido. Então, como é que vocês fazem uma relação aí entre o que vocês leram nesse texto e a parte mais conhecida, não necessariamente conhecida com profundidade, né, mas conhecida, divulgada da obra do Adam Smith? Como é que vocês conseguiram de, digamos assim, aconteceu aí algum assombro e outras reações de espanto, né, diante dessa argumentação? O que vocês podem me dizer a respeito disso? Bem, estou esperando aí, Helena, Lucas, Daniel. Tá me ouvindo? Daniel. Sim. Eu tinha a atividade nesse trabalho aqui, eu estou com um grupo, mas a minha atividade era responder as perguntas. Só que eu não vou mais me propor a fazer isso porque eu realmente não tive tempo de ler todo o texto e acabei não me propondo mais a fazer porque eu não terminei todo o texto, então não tenho gabarito para continuar, entendeu? Só estou falando isso para falar para o meu grupo mesmo e para o senhor. Certo. Então, as outras pessoas. Professor, no primeiro momento, ao ler esse texto, a sensação foi de um certo estranhamento, né? Porque normalmente a gente estuda o Smith como um clássico da economia e tende a começar, né, naturalmente pela riqueza das nações. E aí, na riqueza das nações, o Smith ele desenvolve uma análise que, para o leitor não tão atento, pode parecer como simplesmente a dedução de certos princípios gerais de funcionamento da economia. Ele fala, por exemplo, da mão invisível, da divisão internacional do trabalho, mas em outras obras dele, principalmente na teoria de sentimentos morais, é possível ver, por exemplo, que ele era um grande observador e o contexto em volta dele explica em grande parte isso, né? Ele bebe muito na fonte do empirismo britânico, que naquele tempo tinha diversos outros autores, né, que influenciaram ele direta e indiretamente, como Bacon, por exemplo, David Hume, etc. Então, inclusive, é possível entender por que o autor fala desse equívoco, né, em classificar o Smith como um mecanicista, como um autor que usa o método axiomático dedutivo, porque, num primeiro momento, a leitura da riqueza das nações, ela pode parecer como esse tipo de análise, né? Mas fazendo uma leitura mais aprofundada da própria obra do Smith, analisando o contexto filosófico que ele estava inserido, é possível ver que, na verdade, não seria bem assim. Essa foi a minha impressão ao ler esse texto. Mas, assim, digamos, em termos dos temas que aparecem nesse texto e dos temas conhecidos do Adam Smith, vocês conseguiram fazer alguma relação entre o que se discute nesse texto e a herança smithiana mais conhecida?
Aparentemente não. E outras questões? Vocês fizeram uma boa apresentação, né? Vocês falaram com desenvoltura, etc. Então, o texto tem muitas coisas. Então, eu queria que vocês falassem mais sobre o que é que vocês aprenderam ou não entenderam no texto. Por que o autor faz essa relação do Adam Smith com o Newton, né? Qual que é a questão, afinal de contas? Por que ele está explorando isso? Eu acredito que, principalmente por conta de uma semelhança metodológica entre os dois. Por exemplo, o Newton ele conseguiu explicar algo complexo, né, que é o movimento dos astros, todas essas questões mais fundamentais de astronomia através da lei da gravidade, né? E o Smith, na Riqueza das Nações, ele também faz uma análise de algo complexo, que era a sociedade comercial daquela época, e interpreta ela em termos de leis mais gerais, assim, digamos assim, de funcionamento, como a Divisão Internacional do Trabalho, a mão invisível, né, que conduz à harmonia de interesses entre as pessoas que fazem as trocas. A própria questão da troca, né, que o Smith analisa como sendo algo inerente ao ser humano, como ele próprio define. Então, acho que seria mais ou menos nesse ponto. Helena? Não, acho que o Lucas falou bastante já. Tá desligado seu microfone. Mais outras observações, coisas que você tenha te chamado a atenção no texto, várias coisas surpreendentes nesse texto. Várias coisas que não... Primeiro porque o cara se propõe a ler um conjunto de textos, como você falou, Helena. O Adam Smith tinha eventualmente considerado destruir esses textos. E são temas pelos quais ele não ficou conhecido. Que é uma espécie de história da ciência. Ou filosofia da ciência. Outra coisa é essa integração entre as obras do Adam Smith. A Teoria dos Sentimentos Morais e A Riqueza das Nações. Tem outras coisas, né? Não sei. Daniel, que também fez uma boa apresentação. Mais coisas a respeito do texto? Professor, eu acredito que só mesmo esse melhor entendimento da metodologia do Smith, de explicar as coisas, tentar, vamos dizer assim, diminuir o assombro, como o senhor falou, tentar relacionar com coisas mais, como posso dizer, mais palpáveis, para gerar um melhor entendimento dos textos dele. Assim, eu acho que eu achei muito interessante a metodologia, entender melhor a metodologia dele. Mas o que caracteriza, como que você descreveria essa metodologia do Adam Smith? Como o Lucas e a Helena falaram um pouco sobre esse método newtoniano, sobre fazer muitas comparações, fazer muitas relações entre os conceitos, para justamente fazer esses conceitos se tornarem mais familiares a quem está lendo os textos dele. Helena? Eu achei o texto muito interessante, realmente não era uma parte da obra da Adam Smith que eu não conhecia, até porque nunca, como ele não foi conhecido por isso, também não era algo que a gente chega a ver na faculdade em outras matérias e tudo mais. Eu achei muito interessante quando ele fala dessa questão do efeito prazeroso e desse ciclo e tudo mais, que ele é quebrado com a questão das falhas e lacunas, mas que isso leva
toda a busca pelo conhecimento e tal. Talvez eu acho que, não sei se dá para fazer uma relação, espero também não estar falando besteira, com a questão do egoísmo, que vai aparecer na obra e tudo mais, do Smith mais tarde. E essa divisão que ele faz das modalidades de discurso, você podia retomar isso aí um pouco? Quais são as 3 modalidades de discurso que ele destaca? Já vou retomar. Ele fala sobre ele fala sobre os 4 gêneros, né? E 4 gêneros literários para depois explorar melhor isso: o histórico, poético, científico, didático e o retórico ou oratório. O primeiro é o narrativo. É isso, prof? Isso. Ah, tá. É porque você fez assim, eu falei, cara. Não, é só porque eu também estou sentindo calor. Ah, tá. O primeiro é o narrativo, que é o objetivo de descrever fatos, relatar e tudo mais. Enfim. O segundo é o poético, que é a questão do entretenimento e tudo mais. E aí ele fala um pouco sobre a diferença entre o científico didático e o oratório, porque o oratório ele tem realmente a questão de persuadir. Essa é a função principal do oratório, oratório ou retórico, persuadir. E isso ele não é feito de uma forma assim, ele pode aumentar fatos, pode exagerar ali e aqui e tudo mais. Enquanto o científico e o didático, não, ele quer instruir, ou seja, ele tem um método ali bonitinho e tal, ele vai dar todos os fatos e vai dar um caminho para isso, e com isso, após todo esse processo assim, de te convencer com proposições e provando, aí é que ela vai te persuadir. Acho que é isso. Professor, só para acrescentar também um pouco aqui, eu não cheguei a terminar o texto, né? Mas eu comecei a ler um pouquinho a introdução do texto. E a introdução fala lá da parte que o Adam Smith se preocupou muito, né, com a reputação dele depois que ele morresse. Então lá fala que ele realmente se juntou com os amigos dele, juntou a galera dele lá da área dele, para tentar salvar, né, tentar escrever, conservar alguns conceitos dele, né? Só que ele se preocupou de tal modo que alguns livros, alguns tipos de conceito, ele realmente tacou fogo, né? Mandou tacar fogo depois que ele morresse. Então isso é uma coisa que eu fiquei assim, ele se preocupou demais até, né? Porque no texto lá, o pessoal, eles ficam, como eu posso falar, eles ficam tentando adivinhar, né, o que será que ele queimou, o que será que ele queimou das obras dele, né, o que ele mandou os amigos queimar. Então ele se preocupou até demais com a reputação dele, porque já precisou ser o que tinha nesses outros textos que ele mandou queimar. Essa é uma coisa que eu fiquei assim, né, já pensou se tivesse outra coisa mais importante até do que a riqueza das nações nesses textos queimados? Isso que é uma observação minha aqui, né, professor? E Lucas, você mencionou aí a teoria dos sentimentos morais. Você poderia, se puder, falar algo mais a respeito desse outro livro do Adam Smith, que é bastante pouco conhecido? O texto trata um pouquinho só desse livro, mas é uma obra conhecida do pensamento smithiano, só que muito mais fora da economia do que em outras disciplinas. Na filosofia acaba sendo mais conhecida, por exemplo, e nela o Adam Smith faz uma investigação daquilo que ele considera como as fontes do comportamento humano, sobre como o homem age, motivado por quais interesses ele age, e ele define essas motivações como os sentimentos, né? De maneira mais ou menos resumida,
É mais ou menos disso que o livro trata. Bem, o que eu, na verdade, queria chamar a atenção sobre algumas coisas, então, da discussão. Com muita frequência, partes da obra dos autores se torna clássica e outras não. Esse fato não é trivial. Isso envolve esforços do próprio autor, como o Wesley mencionou aí, e isso envolve também a apropriação que o futuro faz da obra de cada autor. De tudo que nós vimos falando nessa disciplina, vocês percebem que as apropriações de algumas ideias básicas que o Adam Smith sintetizou, que também não eram ideias que ele inventou, não é? Ele sintetizou e articulou coisas que já estavam em circulação e, obviamente, acrescentou várias coisas, porque ele era um observador atento da realidade, como o Lucas destacou. Ele era um homem que conhecia a história e ele conhecia o seu tempo. A partir desses elementos, ele fez esforços dedutivos, lógicos, concatenou um conjunto de fatos que ele estava observando. Chegou a uma formulação que se tornou aí uma interpretação clássica do processo capitalista. A existência e o funcionamento do mercado, a ideia da capacidade de auto-organização que o mercado cria a partir de características que ele atribuiu à natureza humana, digamos assim. Bem, essa é uma questão. Uma segunda questão é que o texto chama a atenção o fato que o Adam Smith estava influenciado por coisas, movimentos científicos do seu tempo. Desde o racionalismo do Descartes até o método newtoniano, que é talvez a principal questão que o autor quer destacar. E aí isso tem um conjunto de implicações grandes. Né? Os economistas têm, conscientemente ou não, tomado a física como seu modelo de ciência desde o Adam Smith. Isso vai chegar a um nível mais radical e mais complicado lá com o Walras. A ideia de a interação entre mercados, o equilíbrio geral, todas essas concepções são, em grande parte, tomadas de empréstimo metodológico com a física. Ao mesmo tempo, entre um ponto e o outro, nós também discutimos aqui que a teoria econômica foi abandonando a sua ligação mais profunda com coisas que na Adam Smith eram muito fortes. A ética, a história, as reflexões morais, os hábitos, de chamar a atenção de vocês para isso. Mais do que um racionalismo implícito no homem, como se fosse um dom da natureza, existe uma discussão que não foi para frente a partir da obra do Smith, não se tornou clássica a respeito dos hábitos e das questões éticas e morais. Adam Smith era um professor de filosofia moral. Então, esse mesmo professor aí que escreve esse texto, Hugo Cerqueira da Gama Cerqueira, sei lá, sempre troca, ele tem outros textos sobre a relação entre os dois livros principais. A Teoria dos Sentimentos Morais e A Riqueza das Nações. Tomados isoladamente, esses dois livros parecem
ser de autores diferentes, até contraditórios. A argumentação do Hugo Cerqueira é que é preciso considerar que o Adam Smith tinha ciência da complementariedade dos dois trabalhos. E que dificilmente se poderia dizer, como a Helena destacou muito bem, que o Adam Smith abraçava uma interpretação mecânica, diretamente derivada de uma atomização racionalista do comportamento humano. Bem, importa assumir, né, ter clareza que isso se tornou a parte principal da herança smithiana. Aí a gente pode fazer uma diferenciação aqui entre a obra e a herança. A herança é aquilo que um certo grupo leva adiante. E aí o que esse grupo leva adiante, eventualmente, tem ligações mais estreitas ou menos estreitas com a obra original. O Álvaro está falando aqui. Isso é tão forte que alguns chamam a economia de física social. Em muitas palavras, as físicas são exatas. Força, dinâmica, sem dúvida. O parentesco metodológico entre as duas ciências foi cultivado. E aí não é uma questão de falar que ele existe ou não existe, né? Esse que é um problemão. Mas o fato é que ele foi cultivado. Nós tivemos a oportunidade aqui de discutir como o Thorstein Veblen pretendia que o parentesco da economia não fosse com a física, e sim com a biologia. Tanto é que a influência principal do Veblen foi a obra do Darwin. Notem que coisa curiosa. Que acentuou o caráter histórico da reflexão webleniana. Então, o parentesco metodológico que o próprio Smith assinalou com o método newtoniano desembocou numa ciência mais matematizada, uma prática científica mais matematizada, mais lógico-dedutiva, mais ahistórica, e essas coisas que nós vimos discutindo aqui. O individualismo metodológico, que pretende interpretar o comportamento humano a partir de funções matemáticas. Não apenas o comportamento humano, mas o comportamento da unidade fundamental da economia capitalista ao lado do indivíduo, que seria a firma. E aí isso desemboca numa série de questões que são controversas, né? Nós já falamos aqui de muitas maneiras. Bem, de qualquer forma, ficam aí algumas indicações, né? Conhecer a obra de um autor, eventualmente, exige que você, a depender do que você quer, leia mais do que os clássicos. Os clássicos se tornam clássicos um pouco pela escolha de alguém, que se torna canônica, torna-se um cânone, né? Um jeito consagrado de abordar uma questão a partir de um autor. Não necessariamente essa forma consagrada é aquela única possível a partir da obra original. Basta vocês pensarem aí num parentesco entre o Veblen e o Adam Smith a partir da perspectiva de hábito. Alguma questão mais? Perguntas? Todo mundo? Eu só não consegui entender muito bem o porquê qual era a intenção do Smith em destruir as obras. Eu não consegui captar a ideia, eu não entendi se era uma questão de
proteção da imagem dele, que ele entendia que os textos não estavam prontos. Eu não consegui, assim, entender exatamente o porquê. Eu também confesso que eu não sei. Teria que ler mais, né, a respeito disso. Mas isso não é incomum, não é, Daniel? Um autor, particularmente, o Adam Smith era um intelectual reconhecido, né? Então, um autor se torna cioso daquilo que ele escreveu, mas não conseguiu concluir, que ele interpreta como não sendo a parte principal do seu trabalho. Então, é muito comum que os autores pretendam destruir a parte da sua obra que está inconclusa. Alguns assumem mesmo que tem que destruir tudo. Um autor chamado Jorge Bataille ficou célebre por ter guardado uma obra inteira de um autor chamado Walter Benjamin, que o Walter Benjamin entregou tudo para ele e falou, olha, o Walter Benjamin era judeu. Ele morreu fugindo dos nazistas. E o Benjamin falou para ele, eu quero que você queima tudo isso. Isso não serve para nada. E aí o Bataille escondeu a obra na biblioteca, porque ele era bibliotecário. Então, o que ele fez? Ele pegou as obras e espalhou na biblioteca de uma maneira, para ele, clara, mas aleatória. Então, seria impossível, a não ser por um acidente, encontrar a obra do Walter Benjamin dentro da biblioteca. Só quando a guerra terminou é que ele foi lá e recuperou todo o material. Mas é uma obra imensa, imensa. Apenas um livro chamado A Obra das Passagens, são 3 volumes de, sei lá, 450, 500 páginas. Mas aquilo era inconcluso. Então o cara fica... Enfim, é difícil de dizer, né? Quando vocês escreverem aí teses, dissertações, vocês vão ver que vai sobrar uma maçaroca de coisas que você escreveu e não concluiu, e você não sabe o que fazer com aquilo. E olha que hoje a rapidez da edição, etc., é muito mais um fato. Imagina, então, um cara, sei lá, como Marx, deixou centenas, talvez, de cadernos, numa letra completamente incompreensível, um garrancho horroroso. Outros casos, né? Por exemplo, assim, parecido, ou seja, o Menger, né? Famoso por ter sintetizado a ideia da economia como a ciência da escassez. O Menger fez uma edição final do seu livro famoso, onde ele acrescentava um pedaço que um pouco restringia a validade do que ele mesmo tinha dito. E aí, isso foi... Só concluir isso, eu passo para você a palavra, Helena. O Menger escreveu uma segunda edição da sua obra, em que ele acrescentou alguns capítulos, grandes capítulos, em que ele dizia o seguinte, olha, a validade da minha argumentação tem limites. Por causa disso, e disso e disso. Ele estava principalmente preocupado com o fato de que existiam sociedades que não funcionavam como economias de mercado. Aí o Hayek editou a obra do Menger em inglês. O Hayek descartou os capítulos que o Menger escreveu por último. Não, isso aqui está inconcluso e tal, não é muito interessante, e pronto. O Hayek decidiu. Então, para vocês verem como é que as disputas não são simples, né? Helena? Não, é só para falar que o Smith ele era uma pessoa, como eu falei, ele era muito perfeccionista, e como eram os escritos do início lá da carreira dele, digamos, realmente não estava, ele achava que não estava estruturado o suficiente o raciocínio, e isso contribuiu muito para ele querer queimar. Mas eu acho assim, que bom que conseguiram preservar, mas eu acho válido o pensamento dele, porque a gente tem vontade de queimar realmente o primeiro artigo que a gente fez na vida. Sim. Do primeiro artigo para o seu 10º, realmente, a vontade de queimar o primeiro.
Mas que bom, conseguiram preservar, mas acho que foi muito por isso, por causa que não estava, eu acho que não estava estruturado o suficiente para ele, né? Certo. Legal. Bem, mais questões? Se não há, nós vamos falar brevemente aqui do exercício que eu passei para vocês sobre do levantamento das informações das famílias. Como foi? Fizeram? Fizemos, professor, a gente estava pronto para apresentar. Estava Tá, tudo então, certo. tá, então, certo. Quem, além quem é o seu trio, Helena? Você e quem mais? Era eu, o Pedro e o Denison. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a apresentação, então. Vocês estão prontos para apresentar, vamos apresentar. 5 minutinhos. Tá bom, ok, tá legal. Pedro, vai que é tempo. Queres que eu apresente aqui a tela, Pedro? Pedro, você tá aí. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Me ouve? Sim. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Rapidinho, deixa eu pegar aqui. Eu acho que vou precisar da tua ajuda, Helena. Não está querendo abrir aqui. Tem como coloquei. Tá. Eu posso colocar que fica mais fácil para eu, que eu já consegui aqui. Dá para ver aí? Dá sim, tudo certo. Bom, os integrantes do grupo são a Helena Souza, o Denison Cardoso e eu. A gente fez a análise dos dados e fez a análise comparativa entre as famílias. E, bom, mais detalhadamente está no relatório e aqui o PowerPoint com algumas detalhações principais do que contém o relatório. Uma das principais características que a gente observou na comparação entre as famílias é que elas se comportam de uma maneira, entre aspas, típicas, que é típico das gerações das famílias brasileiras, que é exatamente o quê? As famílias elas começam a se agrupar mais nas capitais dos estados e saindo mais do interior. A gente observa, por exemplo, que e azul são os nascimentos e o laranja é a residência atual das pessoas. A gente observa que nos nascimentos, por exemplo, na família 2 ou na família 3, não, na família 2, que está no meio. Era para ser a 3, mas está aqui a 2. Existe, por exemplo, um grande grupo de pessoas dessa família que nasceu, por exemplo, em Cametá. Mas ninguém atualmente mora lá. A maioria, no caso dessa família aqui do meio específica, está morando em Belém. Aqui também bastante em Tucuruí, mas uma boa parte em Belém e outras capitais. A gente observa isso também nas outras famílias. Então, foi observado que tem essa tendência de as famílias começarem a
além de migrarem para outros estados próximos, como o Amapá, e até estados mais distantes, como nas famílias também foram observadas pessoas que foram para o sul do país, ou sudeste, para o nordeste, mas principalmente nas capitais. Outra observação é quanto ao número de filhos nas famílias. Ela tem uma tendência também, volto a dizer, uma tendência típica das famílias brasileiras, que é a diminuição do número de filhos que as famílias começam a ter. A gente observa, por exemplo, nessas duas famílias, que essas duas aqui, a família 1 e a 3, elas são, em termos de tios e pai, elas são bem grandes. Mas já a gente pode observar cada tio, ela não tem o tanto de filhos que o seu pai teve. Por exemplo, os avós, a primeira geração aqui, os avós. Nessa primeira família, teve um avô, um grupo de avô teve 2 filhos. O segundo grupo já teve 2, 4, 6, 8 filhos. No segundo aqui ao lado, um grupo de avô, o grupo paterno, teve 4. No materno, 5. E detalhe, esse grupo daqui é da minha família, não exatamente foi 5, foram 13, é que eu não ia colocar todos. Então, e aí, quando a gente vai observar os filhos desses filhos, já é uma redução muito grande. Não existe nenhuma das famílias que tenham, por exemplo, 13 filhos nessa segunda geração, 13 filhos ou 5 filhos. A tendência é de 3 a menos que 3. Essa aqui é a outra família, a árvore genealógica, a da família 2. E, bom, o que a gente observou na questão da escolaridade das famílias é que também existe uma tendência de, a partir das gerações, as famílias começarem a elevar a escolaridade da maioria dos integrantes. Foi observado isso na família 1 e 3, não, na família 3 e 2, perdão. Na família 1 foi observado perdi a palavra agora, uma estabilidade, foi observada uma estabilidade, mas uma estabilidade num nível alto, no nível escolar 4. E, por conseguinte, provavelmente, é a família que mais teve integrantes com empregos estáveis, seja no setor público ou privado. Essa foi as nossas principais análises que a gente conseguiu observar da análise comparativa das 3 famílias. Por favor, volta para o início da apresentação. Pedro, por favor. Eu acho que agora eu não vou conseguir, peraí. Porque eu saí aqui. Consegue, Helena, rapidinho? Tá. Eu tirei sem querer. Então, pare a sua. Bem, uma coisa importante. Se você faz uma base de dados, você precisa dizer que tamanho foi essa base de dados. Tá? Você vai escrever sobre isso, você precisa descrever a base de dados que você montou. Tá? Então, você introduz a conversa dizendo, olha, uma base de dados sobre... Vamos supor que vocês estão escrevendo um texto, mas mesmo para a apresentação oral. Nossa base de dados, formada 3 famílias, tantas pessoas, vamos supor, 50 pessoas. Esse conjunto, a maioria da família 1, etc. Então, essa é uma primeira coisa. Segundo, as representações... Gente, a representação é uma maneira de garantir a compreensão da exposição. Porque a maneira que você representa permite uma análise. Então, aqui vocês estão falando de distribuição geográfica. Ou de permanência ou não
no município de residência. Então, aqui a questão principal, esses gráficos não ficam bons para isso, vocês percebem? Eles não apresentam bem não se percebe. Primeiro que eles estão pequenos, então apresentar os 3 gráficos numa lâmina só não funcionou bem. Mas, além disso, a questão principal que vocês escolheram mostrar, que é o fato das famílias permanecerem ou não no local de nascimento, através das gerações. Porque uma dimensão que está implícita em toda a argumentação são as gerações da família, você percebe? A geração do meu avô, a geração dos pais, tios, a minha geração. E, eventualmente, tem gente que tem sobrinho. Então, tem uma primeira, segunda, uma quarta geração. Que, eventualmente, é pequena, mas ela está aí, sei lá. Vocês têm sobrinhos? Pois é. Então, se a pessoa é mais velha, eu tenho sobrinho neto. Meus irmãos têm netos. Minhas irmãs mais velhas já têm netos. Eu não tenho filhos. Mas isso é uma questão. A outra é o tempo. Em nenhum momento vocês mostraram o tempo nas representações. E nem com uma linha do tempo, porque, por exemplo, você tem aí os nascimentos e mortes. Tudo isso tem uma dinâmica ao longo do tempo, vocês percebem? Vocês não usaram nenhuma representação que considerasse, nem em termos esquemáticos, digamos assim, tem lá as gerações daquelas árvores genealógicas. Vocês poderiam ter colocado faixas ali delimitando. E também vocês não lidaram com a variável idade. Em nenhum momento. Então, é outra coisa que está implícita no banco, que é rica. A associação entre idades e escolaridade. E aí tem algumas variáveis que permitem médias. Idade, por exemplo, pode agrupar. Então, notem, uma simples base de dados formada com coisas bastante simples e familiares, nesse caso familiares literalmente, permite um estudo bem detalhado de coisas, mas você precisa ter um pouco de assombro, como disse o Adam Smith lá. Precisa ter uma espécie de, olha só aqui, eu não tinha prestado atenção nisso. Não é? Aí isso remete a essa situação que, desde os gregos diziam que o início do conhecimento é o assombro. Se a pessoa não se assombra com nada, ela não se detém em nada, ela não conhece nada. O Adam Smith repercute a mesma concepção. Pedro. Sim, professor. Nos outros documentos que o senhor pediu também, que é no relatório e no documento de análise de dados, a gente tem essas informações de linha do tempo, de média, a gente realmente pecou por não trazer aqui no PowerPoint. Tá, tudo bem. Então, esse tipo de coisa, eu espero que isso compareça sempre às apresentações, tá bem? Por quê? Porque é o tipo de exercício, gente, que você poderia fazer em diversas frentes de trabalho profissional. As empresas têm, por exemplo, falando de empresas, as empresas têm grande interesse na dinâmica demográfica. Por quê? Porque a mudança demográfica determina uma mudança no comportamento da estratégia de vendas das empresas. O crescimento ou a diminuição de um grupo, a proeminência de algum grupo, a mudança desse grupo, ou de um grupo qualquer, tem grande interesse para a estratégia empresarial. Nos anos 50, a relação dos mercados com as mulheres era uma. Nos anos 80 é outra. Hoje ainda é outra.
Porque as mulheres estavam mudando continuam a mudar a sua posição na sociedade. A juventude, pela mesma forma. A formação de famílias, da mesma forma. Por mais que o conservadorismo insista em dizer que família é só isso ou só aquilo, a verdade é que as famílias mudaram radicalmente. Inclusive na sua instabilidade. Né? Isso antigamente tinha-se na cabeça que o cara casava e ia até que a morte o separe. A transitoriedade das relações familiares hoje é um fato incontestável. Então, tudo isso está um pouco embutido, né? Então, a nupcialidade, os casamentos, o tamanho das gerações, a média de idade dos filhos, a distribuição espacial da população, os padrões de profissão e escolaridade. E aí, o desafio é que vocês tentem representações que coloquem com clareza esses elementos mais importantes que aparecem na comparação entre as famílias, inclusive. Aqui vocês fizeram alguma comparação, mas pouca, não é? Compararam, por exemplo, o tamanho das gerações, mas há outras comparações possíveis. Helena, quer falar? Ai, terminado. Não, entendi. Posso parar a apresentação? Pode. Não, entendi as considerações. Tá certo. Como na lauda estava 5 minutos apenas, a gente trouxe só algumas coisas. Faltou a linha do tempo, mas está lá. Tá. Mas, enfim, a gente entende, não tem problema. Tá, ok. Bem, vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos fazer apenas essa apresentação por hoje. Na próxima sessão, a gente faz mais apresentações, tá bom? E as pessoas que vão fazer apresentações se beneficiem da primeira experiência do grupo da Helena, do Pedro. Ou seja, aprendam. Né? É por isso que as apresentações em grupo são importantes. Porque quem vê, olha, vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Tá bem? Tá certo? Alguma questão a mais? Tá bom. Estou assombrado com o tanto de gente que está na sessão síncrona hoje. Agradeço a presença de todos. Eu vou fazer uma breve registro da presença aqui. Professor, só uma pergunta. Pois não. Desculpa. Sobre os slides, a gente pode alterar? Isso. É porque como já foi mandado, né? Até mesmo, não sei. Pode fazer uma segunda versão. Tá. Só dos slides, no caso. Sim. Se você quiser mandar uma segunda versão do outro, você não tira o primeiro. Você faz uma segunda versão do texto também. Vamos combinar que é possível. Tá? Certo. Você faz uma segunda versão dos documentos, mas você deixa a primeira lá. Tá ok. Ok? Quem quiser fazer isso, é importante. Inclusive por causa dessa coisa que eu falei no início. Entendi. Quando a gente vai fazer uma análise descritiva, a análise descritiva é uma coisa fundamental em pesquisa. Por quê? Porque lá você expõe para o leitor o que você encontrou. Então, você conta qual foi a base que você montou. Seremos 3 famílias, encontramos. E aí, Pedro, tem que representar, não pode jogar fora a informação, tem que representar. Não, né? Aí você faz uma representação, eventualmente, mais tabelas. Por quê? Porque as tabelas são sintéticas. Né? Você diz lá, faz uma síntese do conjunto. Depois você descreve comparando as partes, digamos, as famílias. Depois você pode descrever outras coisas, as gerações.
das 3 famílias, você pode discutir questões que eu propus, questões de gênero, certo? Nós estamos, gente, fazendo um exercício de pesquisa. Isso está claro? Essa é a parte principal dessa coisa. Quem não entendeu bem para que isso, está na hora de dizer. Né? Agora, com essa exposição do primeiro grupo hoje, vocês notaram que é uma coisa muito interessante. Ou não? Rayane. Boa noite, professor. É sobre a linha do tempo. Eu fiquei em dúvida, na verdade, como para fazer, porque os outros 2 tópicos estavam tipo uma informação sobre o que era esperado. Aí a linha do tempo, eu até pensei em fazer de onde as pessoas moravam para onde elas se deslocaram. Só que aí eu fiquei em dúvida, porque tem outras informações. Aí eu queria uma explicação um pouco melhor para eu poder estar fazendo, porque eu acabei não fazendo por não estar situada no que era pedido, entendeu? Tá desligado, professor. Tá bom, desculpa. A linha do tempo é uma maneira de representar todos os fenômenos que você conseguir sintetizar por período. Esse período pode ser ano, pode ser quinquênio, pode ser década. Então, você vai dividir, vamos supor que você fala do tamanho das famílias, ou do tamanho das gerações. O simples fato de você colocar ali, fazer lá na sua tabela, lá, você retirar. E aí, gente, tem um monte de estratégias no Excel, né? Tabelas dinâmicas. Se você não sabe usar a tabela dinâmica, aprenda. É uma coisa simples. Coloque lá no Google, lá no YouTube, tabela dinâmica. Para você aprender. Tem outras coisas mais complicadas, mas isso é suficiente. Então, digamos assim, você quer falar ao longo do tempo como que mudou a escolaridade das pessoas. Então, você pega as pessoas por faixa etária ou por momento de nascimento. Quem nasceu na década de 1930, quem nasceu na década de 1940, e vai ali e faz um cálculo sobre a média de anos de estudo dos grupos nascidos em cada década. Você percebe que se eu colocar um gráfico lá, você fez uma linha do tempo a respeito do nível de escolaridade por década? Percebe, Rayane? Sim. A mesma coisa por, sei lá, a escolaridade das mulheres e dos homens ao longo das décadas. Era mais esse quesito. A gente poderia pegar só tipo escolaridade, ou então localização onde as pessoas moram, e montar essa linha do tempo, ou precisaria de toda a amostra, de todos os dados que a gente coletou? Olha, na minha concepção, Rayane, vocês deveriam fazer o mais possível, porque são coisas muito simples, vocês não vão ter dificuldade de interpretar. A lógica desse exercício é assim, você não precisa de uma teoria para interpretar esses dados, você tem familiaridade com eles. Mas a metodologia de análise de representação é rigorosa. Aí você aprende a fazer análises descritivas, porque quando você pegar uma base de dados sobre um fenômeno mais difícil, que você não entende, você já sabe como analisar. Usando estratégias simples. Como foi que essas coisas mudaram ao longo do tempo? Vou usar uma média para aquilo que eu consigo calcular médias. Então eu poderia relacionar a variável idade e escolaridade. Aí faria uma linha do tempo. O famoso caminhão de lixo que passa aqui 9 horas da noite.
Pode. Você pode escolher mais de uma variável. Inclusive, você pode associar o resultado delas à análise e à representação. Por exemplo, uma coisa bastante óbvia é que, ao longo do tempo, a escolaridade das mulheres superou a dos homens no Brasil. Hoje em dia, a média de escolaridade das mulheres e a presença das mulheres no curso superior é maior do que a dos homens. Muito embora essa turma aqui tenha, eventualmente, mais homens que mulheres, a presença feminina nos cursos superiores cresceu muito. Né? O que desemboca numa série de questões de comportamento, de conflito, né? De interpretações novas. Então, é isso que a gente está tentando. Nós estamos tentando, embora a gente não tenha um objetivo claro, do ponto de vista de qual resultado eu estou perseguindo, nós estamos fazendo a seguinte coisa. Se eu pego uma base de dados mais ou menos conhecida, eu consigo extrair dela várias coisas. Mesmo que eu não tenha uma pergunta, eu não tenha uma hipótese. Que eu não propus nenhuma pergunta, nem nenhuma hipótese para vocês. Vocês prestaram atenção nisso? Sim, a gente se sentiu bem livre, né, para realizar a análise. Sim. Eu estou propondo o seguinte, escarafunche os dados da família. Isso não é geralmente assim, a não ser quando você tem muita familiaridade com as coisas. Mas aí vão brotar os seus problemas, as suas questões. Né? E você vai poder explorar isso no seu relatório e na sua apresentação. Ok? Não é assim sempre. Geralmente, na monografia, você vai formular uma pergunta. Mesmo que você vai estudar informações sobre famílias. Vamos supor que você faz isso aí, manda para um monte de família e faz uma monografia com isso. É possível. Mas aí você vai ter que ter uma pergunta. Vamos supor assim, vamos supor, você vai estudar, sei lá, os negros na universidade. Ou pessoas do interior na universidade. Aí você tem que ter uma pergunta. Vamos supor um estudo comparativo entre estudantes que entraram por cotas e outros que não, na universidade. Aí você tem uma questão. Aqui nós não temos uma questão, nós estamos simplesmente exercitando a organização e análise de dados, que é um momento formativo, para vocês exercitarem algo que é importante, mas não tem um objetivo em termos de geração de conhecimento claro. É um treinamento com o exercício da pesquisa quantitativa. Tá bem? Tudo bem. Então, vamos parar por aqui. Na próxima semana, a gente tem apresentação, eu acredito, né? E temos... Então, vamos dividir a aula que vem entre a apresentação dos outros grupos e a apresentação do texto pelo grupo seguinte. Rafael. Bom, boa noite. Professor, eu fiquei só com uma dúvida. Eu fiz aí essa análise, eu fiz as tabelas de cruzamento de dados no Excel, tá tudo legal. Agora, eu não entendi como eu vou te mandar, porque eu te mandei, eu e o Anthony, né, a nossa dupla, o texto escrito, né, no Word, entre 500 e 800 palavras. Esse texto eu mandei. Só que eu não coloquei as figuras do Excel nesse texto. Aí eu não sei como é que as planilhas do Excel, eu coloquei no meu PowerPoint que eu ia apresentar. Inclusive está engatilhado aqui, mas aí vai ficar para a próxima aula. Aí eu fiz desse formato, entendeu? O texto que eu mandei lá no Classroom é o Word, o PDF, né? Comparando a análise de dados, fazendo os percentuais, todas essas relações que você falou. Eu acho que eu podia até fazer mais ainda. Só que, enfim, eu acho que ficou legal. Eu posso até melhorar e colocar lá uma segunda versão já que você permitiu. Mas os modelos da tabela do Excel, eu printei e coloquei no PowerPoint. Aí eu vou apresentar na próxima aula com o Anthony, então. Pode ser assim? Pode ser. Você pode... Como as tabelas não são grandes, então você pode simplesmente colocar em anexo lá as informações
como tabela colada no... Então tá. Vou incluir na segunda versão do Word, então, do PDF. Tá bom. Vocês coloquem em anexo. Tá. As tabelas como anexo no documento. Tá bom. Tá bom? Tudo bem. Então tá, pessoal. Então é isso por hoje. Uma boa noite para todos. O grupo fez uma boa apresentação, na minha concepção. E eu espero que os outros se esforcem por fazer melhor, né? Ou pelo menos tão boa quanto. Tá bem? Um abraço, então, e até a próxima. Boa noite. Tá, pessoal, Boa uma noite. última pergunta. Semana que vem é feriado, quinta-feira. Corpus Christi vai ter aula? Era isso que eu ia perguntar. Dia 3 é feriado, é a nossa próxima quinta-feira. Então não, né, gente? Então não. Então vamos pular semana que vem. E aí fica postergado uma semana as atividades, tá bem? Tá bom. Então tá. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.